Shaka de Virgem, um homem envolto em mistérios, ele é um dos cavaleiros de ouro mais respeitados e poderosos de sua era. Perdendo sua vida na saga de Hades, Shaka deixa um legado, porém com a nova imagem divulgada pelo site oficial de Cavaleiros do Zodíaco, sabemos que o Cavaleiro de Virgem pode novamente voltar à vida. Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wes e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades e teorias sobre Shaka de Virgem. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, vamos bater a meta de 1000 gosteis nesse vídeo. Mais do que nunca eu preciso da ajuda de vocês aqui no canal. Mostrem ao YouTube a força dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco. E sem mais enrolação, bora pra esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1, o garoto que atingiu a iluminação. Shaka nasceu na Índia, também foi lá que ele fez grande parte de seu treinamento. Nascendo como um prodígio que tinha o sétimo sentido desperto, Shaka teve um treinamento um tanto quanto diferente dos demais. Ele observou a vida daquele lugar, às margens do rio Ganges, e sempre buscou entender o porquê das coisas. Shaka passou por diversas provações, até que consegue atingir a iluminação, algo que foi deslumbrado pelo general Marina Krishna de Krisaor, quando este era apenas uma criança e encontrou Shaka naquele lugar. Aos 7 anos, Shaka foi consagrado e se tornou o Cavaleiro de Ouro de Virgem. Na ocasião, o jovem presenciou o nascimento de Atena no santuário, mas após isso, ele voltou para a Índia, para então completar o seu treinamento. Porém, alguns anos depois, ele se muda para o santuário, se tornando então conselheiro do Grande Mestre, posição que manteve por bastante tempo. Shaka começou a seguir cegamente o Grande Mestre do santuário a partir de então, inclusive acreditando firmemente na suposta traição de Aioros de Sagitário. E por isso, vemos que Shaka, mesmo sendo um homem iluminado, ainda era um humano. Ele foi enganado pela face bondosa do Grande Mestre e fechava os olhos para as atrocidades que esse líder cometia. Porém sabemos que na Batalha das 12 Casas, Shaka obtém uma resposta, um grande milagre, onde um cavaleiro de bronze foi capaz de superar um cavaleiro de ouro. E por causa da coragem de Ikki, ele reconhece seus erros e volta a trilhar o verdadeiro caminho da justiça. Curiosidade número 2, a batalha contra os Titãs. No primeiro spin-off de Cavaleiros do Zodíaco, sendo este o mangá episódio G, conhecemos um pouco mais sobre o interior das 12 casas zodiacais. E como os Cavaleiros de Ouro são os protagonistas dessa história, acabamos conhecendo um pouco mais sobre o passado desses guerreiros e também como era a sua convivência. Como conselheiro, Shaka passava grande parte do seu tempo livre com o Grande Mestre em seu salão, no fim das 12 casas, de onde dizia sentir um grande mal. Ele acredita firmemente na traição de Aioros e reflete constantemente sobre o futuro de Aioria, que é considerado o irmão de um traidor. Quando Garan, um antigo aspirante a cavaleiro, que se tornou servo de Aioria, é controlado por Pontos, Shaka fala para Aioria o matar. Porém o Cavaleiro de Leão ignora o Cavaleiro de Virgem e salva o seu servo. Shaka então vai à reunião em que todos os Cavaleiros de Ouro devem comparecer. Após isso, ele percebe a presença do Giga Invisível. Plox de Cianos ia enfrentá-lo, mas foi requisitado por Máscara da Morte que o deixasse passar, pois queria enfrentar esse deus. Shaka, sob a proteção de Aioria, começa sua meditação para purificar o mundo da influência maligna dos Titãs. O Cavaleiro de Leão arrisca sua vida em uma furiosa batalha contra céus de Trovão Negro e se feriu gravemente. Shaka enfrenta os Gigas Gêmeos, Anemos de Leucotes e Bronte de Melas, derrotando-os facilmente com sua rendição divina e salvando a vida de Aioria. Depois disso, os dois se tornam amigos, e no labirinto do tempo, Shaka, além de Aldebaran, Shura, Miro e Camus, são os únicos a responder ao chamado de Mudiares para ajudar Aioria. Juntos, Shaka e o Leão derrotam os Titãs e Ápeto de Dimensão e Temis. Shaka derrota um dos Guardiões de Cronos. Essa é a participação do Cavaleiro de Virgem no mangá clássico de episódio G, criado por Megumi Okada com a colaboração de Masami Kurumada. Curiosidade número 3, a primeira armadura de Virgem.
Outra curiosidade interessante sobre Shaka é que a armadura de Virgem teria sido apresentada em primeiro momento por um fã de Cavaleiros do Zodíaco. Isso acontece porque a revista Shonen Jump, edição número 50 de 1986, realizou um concurso envolvendo Cavaleiros. A ideia era que os leitores enviassem seus desenhos com a criação de armaduras que ainda não haviam aparecido na obra original. Mais de 54 mil desenhos foram enviados para a revista. E o vencedor teve seu desenho refeito por Masami Kurumada, sendo publicado na revista número 52. Na época, o desenho vencedor mostrava a armadura de Aquário, em uma versão mais simples, mas podemos ver que Kurumada se inspirou na Object dessa armadura para criar a armadura de ouro. Além dessa armadura, diversas outras armaduras de ouro mostraram suas primeiras versões nesse concurso. E uma dessas armaduras, certamente a armadura de Virgem. Podemos ver que Kurumada realmente se inspirou no desenho dessa armadura. Tanto o capacete da armadura de Virgem, quanto suas ombreiras continuaram idênticas. Porém, nesses primeiros desenhos, essa armadura tinha um aspecto mais robótico, além de ter um mecanismo que ativa um tipo de máscara em seu capacete. Curiosidade número 4, a importância de Shaka na saga de Hades. Certamente a participação do Cavaleiro de Virgem na batalha contra o deus do submundo é algo bastante conhecido pelos fãs. Muitos se apegam à batalha de Shaka contra a saga Camus de Shura, mas devemos entender que a sua importância nessa história vai muito além desse simples combate. Além de confrontar os renegados e ser o grande motivo para eles utilizarem a exclamação de Athena, Shaka também foi o responsável por revelar o Arayashik. Esse é o 8º sentido, que deveria ser desperto para que os cavaleiros fossem com vida para o inferno. Ele também apresenta o item que era capaz de selar a alma dos espectros. Esse item é nada mais do que o Rosário de 108 contas. Segundo o Shaka de Virgem, o Rosário foi uma criação de Buda para exterminar criaturas malignas e serve para saber quantos espectros foram derrotados durante a Guerra Santa. Quando um espectro é derrotado, uma das 108 contas se torna completamente negra. Curiosidade número 5, a criação do Rosário de 108 contas. Em The Lost Canvas conhecemos a história sobre a criação desse objeto. Ele foi criado no século XVIII, usando como matéria-prima os frutos da lendária Mokurendi, uma árvore que cresce no topo da grande cachoeira de sangue no submundo. Colhidos e levados até Jamiel pelo cavaleiro Tenma de Pégaso, Yato de Unicórnio e Uzuriha. Os frutos foram unidos num rosário por Hakurei de altar. O Moviano explicou que os frutos são uma das matérias-primas das Sapores. Eles ganhariam o poder de prender as almas dos espectros mortos, uma vez que recebessem um poder tão intenso quanto o que permitia que a Mokurendi vivesse e crescesse no inferno. Nessa época, o grande problema era que os espectros morriam e voltavam à vida facilmente. Isso porque Hades é o deus do submundo, e era fácil para ele permitir que os espectros ressuscitassem após serem derrotados. Mas a Asmita de Virgem, concentrando sua cosmoenergia ao máximo, criou o Rosário ao sacrificar sua própria vida. A Asmita queima o seu cosmo até o limite do 8º sentido, para que esse item se torne um objeto capaz de selar a alma dos espectros, evitando assim que eles ressuscitassem. Nesta história, o Rosário se tornou um dos itens mais importantes do santuário, e como Asmita também seria a reencarnação de Buda dessa era, podemos dizer que essa história não vai totalmente contra a obra canônica. Curiosidade número 6, o selamento dos espectros. De qualquer forma, sabemos que na saga clássica, os espectros de Hades não estavam selados nas 108 contas no início da história. Na saga de Hades clássica, os espectros estavam selados na Torre Enclausurada. Muitos acreditam que essa torre maligna estaria nos 5 picos antigos de Rosan, porém isso não é verdade. Apesar de Doku ser o guardião desse lugar, ele observava a torre maligna à distância. Precisamente, essa é uma região localizada a 1000 quilômetros a oeste dos 5 picos antigos. A torre situada aqui, quando em conjunto com o selo de Athena, tem o poder de aprisionar as estrelas malignas, e é onde os espectros foram selados por mais de 200 anos. Curiosidade número 7, a queda de Hades. Sabemos que Shaka ajudou Athena a se locomover pelo submundo, até que a deusa segue sozinha para os Campos Elíseos. Shaka se sacrifica no Muro das Lamentações, junto dos demais Cavaleiros Dourados, e após a derrota de Hades, sabemos que o submundo começa a desmoronar. Hades perde seu corpo principal, porém isso não quer dizer que sua alma foi destruída.
Sendo assim, podemos esperar que o deus do submundo irá reencarnar, assim como Atena, em um corpo humano. Hades teria perdido seu corpo original, e como sua alma não foi selada após sua derrota, podemos entender que ele entrou no ciclo das reencarnações, onde voltaria a nascer como um humano. Mas assim como Saorikido, Hades pode despertar seus poderes com o tempo, e por isso os espectros certamente voltariam a surgir. Curiosidade número 8, a ressurreição de Shaka. Recentemente foi divulgado no site oficial de Masami Kurumada uma imagem onde podemos ver os Cavaleiros de Ouro de duas gerações, sendo os Cavaleiros Dourados do século XVIII e os do século XX. Com isso, várias teorias surgiram, e uma delas é que os Cavaleiros de Ouro do presente podem voltar à vida. Isso não seria algo inédito, afinal, os Cavaleiros de Ouro já voltaram à vida em diversas histórias, sejam spin-offs ou histórias canônicas. Por exemplo, os Cavaleiros de Ouro voltaram à vida no filme do deus Abel, na saga de Hades e na saga Alma de Ouro. Então reutilizar essa ideia não seria algo inédito, além de que um retorno dos 12 Cavaleiros de Ouro para lutarem contra as forças do Olimpo seria algo bem legal de se ver. Curiosidade número 9, Shaka é um anjo de Zeus. Um fã de Cavaleiros do Zodíaco criou nos anos 90 um mangá onde ele contava a história da saga de Zeus. Sua história, chamada Zeus Chapter, teve um grande sucesso pelos fãs do mundo inteiro. O nome desse autor é Hiro Sakamihara, e várias de suas ideias mostradas nessa história foram reutilizadas nas sagas oficiais de Cavaleiros do Zodíaco. Uma das ideias interessantes dessa obra é que Shaka volta à vida junto de alguns Cavaleiros de Ouro após a batalha contra Hades. Também é revelado que Shaka de Virgem seria a reencarnação de um antigo servo de Zeus. O deus do Olimpo nessa história possui 13 discípulos, sendo esses os seus cavaleiros mais poderosos. E daí podemos ver que Kurumada pode ter se inspirado nessa história para desenvolver os 13 Cavaleiros de Ouro da saga Next Dimension. Mas continuando, Shaka seria a reencarnação do Cavaleiro Celestial Mefisto de Terra. Porém, ele decidiu continuar sendo um guerreiro de Atena e perde sua vida lutando contra o Cavaleiro Celestial Apolo de Sol Ardente. Sim, meus amigos, nessa história, Apolo seria um cavaleiro de Zeus. Isso porque Hiro Sakamihara criou esse personagem bem antes do filme Prólogo do Céu. E por isso podemos ver que várias de suas ideias acabaram sendo adaptadas por Kurumada na continuação da saga canônica. Curiosidade número 10, o novo protetor do selo de Hades. Acredito que Shaka poderia retornar à vida para ser o novo guardião das 108 estrelas malignas. Kurumada poderia adaptar a ideia criada na saga de Los Canvas e mantendo o enredo de que agora as 108 estrelas malignas estariam seladas no Rosário de Buda. Com isso, Shaka viveria alguns séculos, meditando enquanto envelhecia e protegia o Rosário Sagrado. Isso faria total sentido, já que o número 108 é um número importante no budismo, pois são as 108 paixões negativas que o homem obtém. São 108 as trilhas deixadas a Buda. 108 pode simbolizar também as 108 divindades do Kongokai, e às vezes também os 108 conhecimentos. Na Coreia do Sul, há um templo com 108 etapas que representam as 108 curvas kármicas antes de alcançar os 6 céus budistas. Gostaram das curiosidades? Comente aí para eu saber e, é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.